Estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, que é uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o artista plástico Benjamin Sabe. Vamos revisitar sua formação e suas atividades como artista plástico, suas atividades principalmente em Luanda, Angola, e suas atividades atuais difundindo a cultura angolana no Brasil. O nosso convidado nasceu em Angola, na cidade de Luanda, e formou-se como técnico de artes plásticas pela Escola Nacional de Artes Plásticas de Luanda e licenciado em Ciências da Educação pelo Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda. E é mestre em estudos artísticos e estudos museológicos e curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em Portugal. Como artista, realizou 9 exposições individuais em Angola, Argélia e Macau. Participou em mais de 30 exposições coletivas em Angola e no exterior. Assinou a curadoria de 21 exposições individuais e coletivas em Angola, Cuba e Portugal. Foi professor de Educação Visual e Plástica e trabalhou no Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola. Desde 2017, é adjunto da Embaixada de Angola no Brasil e diretor do Centro Cultural Casa de Angola, na Bahia, e em Salvador, aonde vive. Muito obrigado, Benjamin Sabe, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação como artista plástico e suas atividades na área da arte em Angola. Bom dia a todos. Eu sinto-me bastante honrado com este convite. É uma oportunidade especial que surge e eu, como angolano e residente no Brasil há já quase 4 anos, eu tenho um percurso que vem das artes plásticas. Eu entro para a área da cultura através das artes plásticas. Eu, desde pequeno, gostava de desenhar, de criar coisas, sujava a parede de casa, e as toalhas de mesa e outras coisas. E decidi, então, com o apoio da minha mãe, na altura, frequentar o curso médio de artes plásticas. É a partir daí que tenho o primeiro contacto com a arte, no verdadeiro sentido da palavra. Os meus professores eram as referências das artes plásticas angolanas, como Van, Jorge Gumba, Massonga Afonso e outros artistas consagrados de Angola. Foi um período muito interessante, início da década de 90, e de lá recebi todo o conhecimento que serviu de base para o início do meu percurso como artista, que começou um pouco antes do fim do curso. Trabalho como artista plástico profissional desde 1997 e de 2007 comecei a trabalhar como curador também, fruto da carência de especialistas, desses especialistas em Angola, o que me levou a ter mais contato com os artistas e a fazer um percurso também como curador. E em 2014 decidi fazer um mestrado e fui fazer em Portugal, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Penso que
a minha inserção na cena artística angolana foi boa, porque eu consigo circular por várias áreas das artes visuais e pelos vários nichos e os vários grupos que existem, né? Eu em Luanda sou considerado o artista transversal, porque consigo penetrar por todos os grupos, e então trabalho com todos os nichos, e o trabalho de curadoria também. O meu lado artístico, ou o meu lado artista, influencia o meu trabalho como curador. Acabo por ter uma percepção diferente da coisa, e criei muitos projetos antes de partir para a formação para o Porto. Depois de voltar ainda, como eu voltei em dezembro de 2016 e vim para aqui em julho de 2017, ainda fiz 3 projetos, um individual e 4 coletivos. Então, o meu trabalho é analisar e divulgar a arte angolana através do meu trabalho pessoal e do trabalho de outros colegas artistas plásticos. Excelente. Benjamin, pediria para enfatizar a importância das artes na educação de jovens e crianças e no aperfeiçoamento das relações humanas. Pois é muito importante. Eu acho que a educação artística dá um grande contributo para a educação no geral, não é? A partir da educação artística, os jovens e as crianças acabam por adquirir aptidões que podem ser e que vão ser desenvolvidos noutras áreas da vida, como a disciplina, a comunicação, a troca social, que começa, sobretudo, quando ensinamos coisas ligadas ao teatro, mesmo às artes visuais e ao cinema, a improvisação e a liberdade. Tudo isto vai contribuir para que estes jovens, amanhã mesmo não sendo artista, primeiro, que é importante porque vão perceber o que é arte, que eu acho que é importante todo cidadão do mundo ter uma certa educação artística para que consiga entender outros fenômenos que acontecem nas sociedades. Então, é muito importante porque acaba por estar tudo linkado, né? Tudo é arte, desde o cientista que perdeu horas e dias e meses dedicado à descoberta da vacina para o Covid, até quem vai criar um carro, quem vai criar um motor para um carro, precisa de arte. Então, estas habilidades todas que são recebidas pelo cidadão através da educação artística vão contribuir para esse progresso que o mundo quer. É assim que eu vejo a educação artística nessa perspectiva. É importante também referir que, em relação à relação das pessoas ou à relação na sociedade, o facto da educação artística contribuir para que o cidadão tenha uma maior interação social, que o indivíduo domine várias técnicas de comunicação, que o indivíduo tenha mais liberdade, acredito que isso vai contribuir para que ele tenha uma relação com os outros cidadãos de uma forma mais harmoniosa. Então, eu sou daqueles que pensam que todo o cidadão, no seu processo de formação, deve ter uma carga importante da educação artística. Como analisa a influência da cultura africana, particularmente a angolana, nos sentimentos e hábitos da sociedade brasileira? Eu cheguei aqui no Brasil e como já foi referido, eu estou na Bahia e em Salvador, uma cidade muito marcada pela presença africana, e pelo pouco que eu tenho andado pelo Brasil, o que leio, o que vejo, preocupo-me também em entender esta sociedade tão híbrida, não é que é o Brasil, essa sociedade tão potente, porque eu acredito que o Brasil é uma das sociedades no mundo mais potente por ter essa junção. O indígena, né? o autóctone da terra, é a presença europeia, é a presença africana,
tanto com a presença asiática, torna o Brasil uma potência, e essa potência pode se levar para os melhores caminhos, pode fortalecer o país e o mundo. Em relação à África, é muito patente a influência africana no Brasil. Desde a maneira de andar do brasileiro, independentemente de ser negro ou branco, a maneira de falar, há muitas palavras que são faladas aqui no Brasil, são de origem africana, e algumas angolanas em especial, como o cafuné, por exemplo, o cachimbo, o dengo, o nené. Há outras expressões que são usadas muito aqui e, por exemplo, não são usadas em Portugal, né, onde eu passei 2 anos e não senti isso. Aqui eu sinto mais a minha presença como africano na cultura brasileira. Isso se estende por outras manifestações da cultura e manifestações artísticas, né, sobretudo a música. É muito presente a África na musicalidade brasileira, né? Há quem diz que o samba vem do samba, que o samba que é um gênero musical angolano. Vamos para outra coisa, para a capoeira. A capoeira, que é hoje considerada pela Unesco um patrimônio da humanidade, imaterial da humanidade, parte de África. Claro que a capoeira é um produto cultural brasileiro, mas com uma grande carga africana, não é? A capoeira tem algumas similitudes com um gênero, posso considerar de artes marciais angolana, que é o ngolo, né? Chegando aqui, porque vieram escravizados de várias origens da África, não é? Essa junção deu aqui um resultado muito, muito importante. Então, é notável, até para quem não acredita que tem África em si, acaba por ter África em si. O importante no meu ver, é a necessidade de se ensinar cada vez mais isso nas escolas, se ensinar a história da África e a história dos africanos aqui no Brasil, os contributos que deram para a ciência, para a arquitetura, para a cultura, que é inegável, não é? Se houver um trabalho deste, vai contribuir para que se diminua também os preconceitos e, sobretudo, o racismo. Eu acredito porque como a história, o que as pessoas recebem aqui da África geralmente é negativo, eles acabam por não querer se reconhecer como originário de lá. Mas a partir do momento que nós passamos a nossa verdadeira história, que tem também coisas negativas, mas tem sobretudo grandes conquistas na ciência, na cultura, no desenvolvimento, passar o ensinamento e a informação aos jovens de que várias conquistas da ciência no mundo foram feitas por homens africanos ou de origem africana, explicar como esse Brasil, esse grande Brasil que orgulha-nos a todos, tem esse grande contributo da África, vai fazer com que o jovem negro, branco, asiático, brasileiro, tenha um outro olhar em relação à África e, consequentemente, outro olhar em relação aos afrodescendentes que estão aqui no Brasil. Então, é muito presente isso. Aqui em Salvador, então, é muito... Tem dias que eu me esqueço que estou fora de Angola. Assim, a olhar as pessoas, a ver a arquitetura, a ver a indumentária, a roupa das pessoas a circularem pela rua, o cabelo das mulheres, remete-me muito à minha terra. Então, eu digo que Salvador é um espaço, é o primeiro espaço fora da África, fora de Angola, que eu não me sinto fora de Angola. Não sei se consegui me fazer entender. Eu me sinto em casa. Então, estou aqui há 3 anos e tal a fazer um trabalho interessante também com a comunidade e pronto, gosto de estar aqui, sinto-me em casa e sinto o brasileiro um povo muito potente,
que tem que ser, é só explorar essas potências e juntar estas várias origens para se tornar a potência que merece na verdade ser. É absolutamente verdade, né, que em Salvador, né, particularmente Salvador, a gente sente as raízes culturais dos povos africanos. E nós temos uma dívida com o povo africano, né, que, infelizmente, tivemos um período de escravidão aqui no Brasil, e que, na minha visão, nós ainda não nos libertamos da escravidão. Houve um papel, mas o povo africano aqui no Brasil, que eram escravos, ficou desassistido, né? E que, nos últimos anos, né, nós estamos pagando essas dívidas no combate ao racismo, na introdução de cotas para trabalho, para o ingresso no ensino superior, né? E estamos mudando a cor do mapa nas universidades públicas. Um pouquinho mais de 50% são negros e pardos, e isso é um resultado muito importante. E tivemos, como assinalou, né, grandes intelectuais negros aqui, próprio Machado de Assis, e nós tivemos, e eu convivi com o professor Milton Santos, que é um geógrafo, né, que praticamente ganhou o Prêmio Nobel da Geografia, não existe geografia, mas o equivalente, que era uma pessoa sensível, né? Ele trabalhou na Universidade Federal de Salvador e depois na Universidade de São Paulo. E temos aí uma dívida ainda a ser paga, porque realmente todo o trabalho e a cultura e todas as formas artísticas são importantes para a gente constituir o povo brasileiro. Benjamin, sabe, desde 2017, atua no Brasil como adjunto cultural da Embaixada da Angola e como diretor do Centro Cultural Casa de Angola, na Bahia. Poderia destacar algumas atividades que considera importantes nessa missão? Sim, na verdade é uma missão fantástica, não é? Ter este compromisso de ligação, de fortalecimento dessa ligação que já existe há séculos, né? E como disse bem o professor, é uma ligação que começou de uma forma menos boa com a escravização de africanos que vieram, mas que hoje pode se encaminhar para um sentido muito positivo. O que é que a Casa de Angola faz? A Casa de Angola tem como missão principal a divulgação e da cultura angolana, o intercâmbio cultural entre Angola e o Brasil e, sobretudo, fortalecer essas pontes que já existem, mas que volta e meia temos que lembrar e temos que tocar para que as pessoas despertem. Nós temos um espaço que tem um auditório, tem uma biblioteca e tem um museu. Esses são os 3 polos principais da Casa de Angola na Bahia. E nós temos um projeto que se chama Venha Conhecer Angola. Na verdade, é Venha Conhecer Angola e África, mas o nome é Venha Conhecer Angola, que recebemos semanalmente. Infelizmente, por causa da pandemia, está parado. Recebemos semanalmente escolas públicas, escolas privadas de Salvador e da Bahia. Nós começamos pela biblioteca, apresentamos a biblioteca e nós temos mapas.
E através do mapa, eu estou a falar desse projeto que eu acho que, em termos educacional, é o principal e que nós apostamos mais. Há um mapa onde os meninos, e vão gente de todas as idades, né, desde o primeiro nível até o universitário, os meninos têm contato com a configuração geográfica da África. Para muitos, a primeira vez que têm contato com aquilo. Chegam lá a pensar que a África é um país. Então, nós explicamos, mostramos 54 países, Angola fica aqui, o Congo fica aqui, o Gabão fica aqui, a Argélia, a África do Sul, e falamos da diversidade cultural também que existe. Se num país como Angola já há uma diversidade tal, imagina no continente. Eles começam a ter outra ideia. Falamos da história da Angola e da história da África, né? Para limpar aquela imagem que é só escravatura, que é só fome, que é só guerra e doenças. E depois passamos para o museu. O museu tem uma exposição de arte clássica angolana, dos vários grupos etnolinguísticos, e ali eles têm em contacto e percebem que só Angola tem 9 principais grupos étnico-linguísticos. E fazem perguntas sobre as máscaras de rito de iniciação, o que se esconde que é uma peça usada em cerimônias mágico-religiosas, e chegam, têm contato com a cadeira do soba, instrumentos musicais. Então, eles entram um bocado para aquilo. No fim, vamos para o auditório, passamos filmes sobre Angola e sobre a África e conversamos. Para mim é um projeto muito interessante, porque os meninos, que na sua maioria são afrodescendentes, estou a falar de Salvador, né, acabam saindo com uma autoestima mais no lugar em que devia estar, porque eles entram a pensar que a África é só negativa e percebem que a África tem uma história fantástica, né? E no final, eu não sabia que a África é assim, eu nem sabia que o senhor veio para aqui de avião, que a África tem aeroporto, que a África tem isso, tem aquilo. E depois eles chegam com celulares, eu digo, olha, aqui tem internet, podem ligar à internet e consultem cidades da África, coloquem aí Luanda. E eles, tem prédios, tem shopping, tem isto, não é? A África não ficou no tempo, não parou no tempo. A África está a evoluir. Esse é um dos projetos. Depois, contribuímos também para tanto académicos, grupos culturais e não só do Brasil, que tenham interesse em pesquisar alguma coisa sobre Angola ou até irem para Angola, a gente ajuda no processo, indicando os caminhos certos e indicando os contactos em Angola. Por exemplo, se o grupo é de grafiteiros, nós vamos fazer um contacto com grafiteiros ou com alguma associação em Angola ligada a isso, que os vai receber, vai tentar alojar na medida do possível, vão criar um ambiente e fazer obras interessantes. Isso já aconteceu. Se o grupo é religioso, também tratamos com instituições religiosas de Angola para receber e tudo mais. Se for de outra área, se for da área acadêmica, também tentamos fazer esse link. Outra coisa é trazer artistas acadêmicos, especialistas angolanos para espetáculos, para palestras, para lançamento de livros na Casa de Angola e em outros espaços parceiros, universidades. Estamos a falar da UNEB, ou a UFBA, universidades, instituições que são parceiras. Trabalhamos também com outras instituições culturais que são parceiras. Também recebemos atividades no nosso espaço, lançamento de livros de escritores brasileiros, músicos brasileiros, feira de artesanato, fazemos também, apresentamos moda e outras áreas da cultura, sobretudo a que está ligada com a cultura africana, de origem, sobretudo de origem africana. É mais ou menos esse trabalho que a gente faz, e eu gosto muito de falar do projeto Venha Conhecer Angola, que para mim é o nosso carro-chefe, né? E orgulho muito de estar a contribuir para essa educação da juventude, sobretudo soteropolitana, né? Daqui da Bahia. Sem dúvida, Benjamin, o conhecimento, a aprendizagem da cultura africana por nossas crianças e jovens é extremamente importante para conhecer toda a intimidade, toda ideário do povo brasileiro, né? Eu acho que esse trabalho com as crianças
é formidável e importante. Benjamin, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para que tenhamos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse finalzinho de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sim, aproveito e é uma honra poder passar uma mensagem para os jovens. Também já fui mais jovem, né? Eu digo que nunca deixamos de ser jovens, somos menos jovens, né? Para esses mais jovens, o meu apelo é que sejam livres, sejam respeitosos, sejam estudiosos e que vão a fundo no que querem fazer, mas, sobretudo, trabalhem junto para esbater os preconceitos, não é? Porque o Brasil e o mundo só vão progredir quando todos progredirem juntos. Quando, independentemente da nossa origem, da nossa cor da pele, da nossa opção sexual e da nossa religião, formos respeitados da mesma forma. Então, essa juventude tem a oportunidade de mudar esse paradigma, de caminhar para um mundo em que todos sejam diferentes, mas também sejam iguais. O que eu quero dizer com isso? Progredir, mas progredir em todos, cada um na sua forma de ser e de estar. É possível isso, e essa juventude tem esta oportunidade para congregar o mundo de uma forma harmoniosa. Infelizmente, as gerações passadas não conseguiram fazer isso, mas essa juventude, com a tecnologia, com a capacidade de saber como é Luanda sem precisar de ir para Luanda, de saber como vive o povo de Macau sem precisar de ir para Macau, né? Então, deixarem de ter uma perspectiva só ocidental, querer saber como está os Estados Unidos e como está a Europa e não saber como está a África, quando que grande parte dos brasileiros são de origem africana, mesmo aqueles que não parecem fenotipicamente com essa origem, acabam por ter essa origem, ainda que seja pela educação ou pelo contato das pessoas de origem africana que têm. Então, os jovens têm essa oportunidade, caminhem juntos, caminhem de mãos dadas nas vossas diferenças e sejam criativos. É essa palavra que eu tenho para os mais jovens, né? Já que nós somos os menos jovens. Bela mensagem, né? Tem um fundo humanístico muito grande na sua manifestação, né? Nós somos jovens, sim. Eu tenho 82 anos e passei pela primeira infância, pela segunda infância e estou na terceira infância. Gostaria muito, artista plástico Benjamin, sabe, por essa conversa importante e interessante. Quem sabe venha a Brasília mostrar a sua arte. Será muito bem-vindo. O canal Suprem, tenho certeza que pode atuar na divulgação, de mostrar o seu sentimento artístico, a sua linguagem artística, e ficaríamos muito contentes se isso acontecer. Muito obrigado, então, Benjamin Sabe. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem. Agradeço a atenção de todos e todas que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar numa próxima oportunidade. Até lá!